17 horas e 44 minutos. Muito boa noite, boa tarde, enfim. Com licença de eu chegar aí onde você está. Está começando aqui mais um programa Gazeta da Região Metropolitana de Sorocaba. Eu sou Carla Cardoso e a partir de agora a gente fica juntinhos conhecendo um pouco mais dos tesouros da nossa região. Para que você acompanhe a gente com muito mais elegância, carinho, enfim, ó, a gente está na web rádio, Rádio Cidade de Votorantim, acho que eu falei errado da outra vez, no YouTube da Rádio Cidade de Votorantim, no Facebook da Gazeta da Região Metropolitana de Sorocaba e também no YouTube da Gazeta da Região Metropolitana de Sorocaba, tá bom? Depois o programa vai ser exibido na TV Votorantim, no canal 8 da Claronet, pelo site da TV Votorantim, na TV Nova Itu, TV Nova Porto, nas cidades de Piedade, Tatuí e Sorocaba pela Americanet. E também depois tem streaming em Smart TV, na Soul TV, canal 111, TV Brasil, TV Votorantim, né? Lá, no Mob TV, TV digital da Americanet, para assinantes. Uau, não tem como perder, né? Pois é. Quero falar boa noite para o Caioba, que está aqui com a gente. E hoje, gente, o assunto é saúde mental. Claro, né? né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Já diziam por aí, né? Mas agora o assunto é sério e eu estou recebendo uma querida pessoa aqui, a psicanalista Mona Lisa Campos, para a gente falar sobre esse assunto. Que assim, passamos Covid. Mas e aí? Como é que ficou a cabeça de todo mundo depois dessa pandemia? Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Carla, mais uma vez a gente trabalhando juntas. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Muito boa noite, nossos queridos telespectadores. Espero que hoje seja um conteúdo de grande valia e esclarecimento para vocês. É uma grande satisfação poder falar sobre saúde mental. É um assunto muito pertinente, muito importante e a cada dia mais estamos tendo a consciência de quanto a nossa mente conduz a nossa vida. Mas ainda é tabu, né? As pessoas falarem, eu acho que eu não estou muito bem, eu acho que as minhas emoções estão meio descontroladas, ou será que esses pensamentos intrusivos que eu tenho aqui diariamente, eles são normais, não são? Acho que ainda tem um tabuzinho sobre isso, não? Sim, com certeza tem o tabu ainda, mas eu vejo que sim, essa geração nova, né, dessa geração mais recente, ela vem quebrando muitos tabus e claro, com a ajuda dessa globalização chamada internet, né, que só veio para favorecer também, a gente vê hoje muitos artistas e muitos influencers falando sobre saúde mental. E isso vem desmistificando muito este lugar, né? Então, isso acaba dando um pouco mais de acesso à população. Então, qualquer pessoa acaba tendo, se não tem acesso para fazer uma terapia, mas ela tem acesso à informação. Ela começa a ter a oportunidade de ter o conhecimento de que existe alguma coisa ali que é de extrema importância e que precisa ser olhada e analisada, né? E a partir de que momento eu posso começar a pensar sobre a minha saúde mental? Todo dia, né? Toda hora. Eu brinco, você nasceu, já pode começar. No ventre da barriga a gente pode começar já a pensar em saúde mental. Quem tem um pouco mais de consciência, né? Eu brigo, eu tenho uma filha de 5 anos, eu falo que já vai para terapia porque a gente vai errando, né? Vai fazendo umas coisinhas erradas ali, já vai tentando consertar. Mães estão aí para isso, Estamos né, aqui gente? para isso, gente. Como diz Freud, tudo é culpa da mãe. Então, a gente faz o quê? A gente tenta fazer o melhor que a gente pode com as ferramentas que nós temos, né? Com certeza. Então, desde muito pequenininha, desde o próprio desenvolvimento infantil da criança, do bebê, né? Porque toda mãe, quando ela está lá na saída da maternidade, ela vai passar por o acompanhamento, né, das carteiras de vacinações, né? Ali você vai atrás, você pode ver que tem o desenvolvimento do bebê. Sim. Cada fase tem um desenvolvimento a ser adquirido, certo? A partir do momento que aquela mãe ela começa a ter a percepção que o bebê não está, claro que também tem um pouquinho de tempo. Uns começam antes, um pouco começam depois. Mas se tiver um pouco de atraso, a partir daquele momento ela já pode começar a buscar ajuda. Para tentar entender o que está acontecendo com aquele bebê. Existem especialistas que trabalham com bebês. Não é muito falado, mas existem. Então, existem especialistas que trabalham com a gestante, porque a criança, desde o ventre da mãe, ela já começa a receber algumas emoções. Porque tudo que a mãe sente, o bebê sente, né? Então, ela já começa a ter contato com determinadas emoções que muitas vezes ela desconhece, porque não é dela, né? Então, a partir do momento que a pessoa está grávida, se ela quer iniciar, então, qual é o ponto? A partir do ventre. A gente pode já começar a fazer um acompanhamento terapêutico para o desenvolvimento do bebê e da mãe também, né? E por que não? Então,
Não tem idade. E sim, vai de acordo com a necessidade. Claro que dentro do olhar psicanalítico não tem começo, meio e fim. Só tem começo. A gente só começa. A gente começa a entender e daí vai virando e vai... E só vai. E isso é muito legal da gente saber, porque, por exemplo, quando a mãe trabalha as emoções, ela pode evitar uma série de doenças mentais, eu não vou dizer, não vou dizer assim, danos emocionais, Isso. né, nessa criança mais para frente. Sim. Isso é muito interessante, porque hoje em dia a gente adulto muitas vezes carrega alguma coisa no nosso subconsciente que aconteceu lá na nossa infância ou dentro do útero, ainda que a gente nem tem consciência, né? Sim. Eu sempre falo, eu aprendo a me cuidar para conseguir cuidar da minha filha. Que é extremamente necessário, né? Porque se eu entendo que nossos pais não deram apenas aquilo que eles tinham, eu também vou dar apenas aquilo que eu tenho. Se eu não me abrir para o meu autoconhecimento, me curar das minhas feridas, daquilo que me faltou, automaticamente eu vou descontar na minha filha aquilo que eu carrego. Então, eu vou dar literalmente aquilo que eu tenho, por mais que eu esteja fazendo o melhor que eu posso. Né? Então, até eu vou usar muito esse meu exemplo, porque já falando desse assunto, claro. né? Eu estou numa fase que eu estou ajudando a minha filha a lidar com a raiva. Né? Porque... Tenho 2 em casa. Então, você entende. Acho que é a mesma idade, quase. Pois é. Então, só que eu fui uma criança totalmente reprimida. E eu descobri no meu processo que eu não podia sentir raiva. Né? Então, só que eu ia reprimindo, segurando, e quando eu explodia, eu fazia um estrago. Né? Porque eu não sabia lidar com a raiva, eu não permitia. E quando ela vinha, tomava uma proporção muito fora de controle. Então, no meu processo, eu tive que aprender a cuidar da raiva. E ainda estou no processo, porque não é fácil a gente lidar com a raiva. Né? A gente tem que utilizar mecanismo. Então, eu estou nesse processo de ajudar a minha filha. E, num dia, ela teve um surto de raiva. A gente tentei acolher, conversar com ela, claro, colocando os limites, né? Porque a gente tem que estabelecer quais são os limites da criança, como que ela tem que lidar, onde que ela pode descontar, como ela pode conduzir. E, naquele mesmo dia à noite, eu perdi o controle. E foi muito legal que eu pedi falar com ela assim, filha, tá vendo? Que não é legal quando a gente perde pela raiva. O problema não é sentir a raiva, mas é como que a gente permite que ela nos conduz. Eu falei assim, a mamãe está aprendendo a lidar com a raiva para poder te ensinar, porque ninguém me ensinou a lidar com a raiva. Então, a partir disso, você tem a consciência de que eu estou aprendendo a lidar com as minhas emoções para poder ensinar a minha filha a lidar com as emoções dela. Isso é importantíssimo. Né? E os pensamentos intrusivos e obsessivos, eles vão fazer parte. Não tem ninguém que não tenha. Mas cada um lida de uma forma diferente. Claro. Né? Eu acho muito incrível, não sei se todo mundo já assistiu, mas se não assistiu, vá, assista o novo Divertidamente. Ai, quero muito. Tá muito legal, porque ele trabalha muito essa questão onde a criança, ela começa a ter que lidar com esses pensamentos intrusivos e ela não sabe lidar. Né? E aí é muito legal que ali na dinâmica das emoções, o acolhimento interior, quando a gente consegue entender que dentro de nós existem várias facetas e que cada uma delas é extremamente importante para o nosso desenvolvimento do dia a dia, para a gente desenvolver nossas habilidades, a gente dar o nosso melhor naquilo que a gente quer fazer. E acolher quando a gente fracassa é o divisor de águas para qualquer ser humano. Então, nós não estamos... quem está no processo terapêutico de autoconhecimento não está imune do fracasso, da falha, das cobranças internas. Muito pelo contrário, ele é como qualquer outro ser humano, gente. A diferença é que ele consegue ter uma percepção melhor e muitas dessas vezes ele consegue se conduzir de uma forma muito mais assertiva. Sim. Então ele perde pouco tempo sofrendo com determinadas situações ou emoções que não estão sendo benéficas para eles naquele momento. Né? Então, a gente tem que aprender a se reparentar-se, como eu digo, né? É uma fala sistêmica, né? Que eu gosto muito de utilizar ela em set terapêutico para poder trazer de uma dinâmica muito mais clara, onde a gente acaba sendo os pais que a gente precisa. Acolher a criança interior, né? Aprender a acolher nossa própria criança. Então, eu vou tentar ser o pai que eu preciso para mim e ser a mãe que eu preciso para mim. É por isso que a gente sempre fala, eu falo a gente, porque eu também adoro essa questão de saúde mental, de autoconhecimento, estou sempre buscando esse processo. O quanto é importante o autoconhecimento. Sim. O quanto é importante
você saber os seus limites, você conhecer o que te faz bem, o que não te faz bem, e principalmente saber identificar as emoções, né? Sim, exatamente. Resgatando a sua pergunta lá de questão do Covid, né? Eu acho que ali foi um boom da saúde mental, não só aqui no Brasil, mas no mundo, onde aumentou mais de 25%, né, da população com problemas de saúde mental. Porque, de fato, quando a gente foi para casa, nós somos obrigadas a nos encarar. Todo mundo... Gente, acabou um monte de casamento, né? Por quê? Porque daí o marido e a mulher teve que realmente conviver. Viver o casamento. Viver o casamento. Exato. Enxergar aqueles defeitos do outro que você, às vezes, passava um pano, né? Porque, ele trabalha o dia inteiro, eu também trabalho o dia inteiro, a gente vai vivendo e por aí vai. E daí você foi obrigado a lidar com você mesmo. Exato, também, né? Exato. Até, na época eu recebi uma pergunta de uma colega. Ela, a gente estava acabando de se conhecer ali, né, tal. Você é casada? Você ainda sou. Aí a minha amiga, ver se a pandemia nossa, amiga, não vai... ainda assim, claro, gente, tô aqui numa pandemia, lidando com as minhas questões, com filha pequena, lidando com o marido 24 horas dentro de casa, sabendo, tendo a consciência de quantos relacionamentos acabaram por falta de comunicação, né? Sim. Então, eu sempre falo assim, ainda estou, e ainda continuo casada, então sobrevivemos à pandemia. Conseguimos sobreviver, e nosso relacionamento amadureceu muito, porque é exatamente isso, eu tive que olhar para muitas coisas que eu não olhava, e ele também, e com uma criança dentro de casa, confinados, porque como a gente trabalha de casa, a gente pôde viver a pandemia, né, a quarentena de fato, então a gente saía de formas muito restrita, e isso foi, acho que, o maior boom para a sociedade, porque ela foi obrigada a se encarar, a encarar toda aquela sujeira que a gente vai jogando no dia a dia debaixo do tapete. Sim. Né? Aquele tá tudo bem não estando bem, aquele limite que não foi muito bem estabelecido, que isso te feriu, que você não conseguiu se impor, né? Aquelas frustrações do dia a dia, das relações, do relacionamento, do trabalho, da vida, das coisas acontecendo, as incertezas que a gente não sabia do que ia acontecer. Sim. Então a ansiedade foi lá em cima, muitas perdas, muitos lutos. Então foi um misto de emoção muito grande. Eu confesso que eu chegou um momento que eu me abstive da TV mesmo, dos jornais, para eu poder conseguir manter a minha saúde mental mais regulada, para eu conseguir acolher as pessoas que estavam tendo problemas mesmo. Porque, não sei, eu acho que durante a pandemia a gente começou a refletir, né, sobre tantas coisas, como você estava dizendo, e a gente ficou pensando, né, seremos pessoas melhores, teremos mais amor pelo próximo. E daí, no final das contas... Estamos numa terceira guerra. A gente está aí lidando com pessoas que acham que pode tirar a arma no trânsito e atirar no carro do coleguinha, né? Porque, fez uma ultrapassagem diferenciada. Que não gostei. Né? Então, assim, o brasileiro já é naturalmente ansioso. Tem pesquisa aí da Organização Mundial de Saúde falando que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo, né? E daí todo mundo, sem poder sair de casa, sem poder encontrar os colegas ali para tomar cervejinha, para bater papo, enfim, a gente acabou ficando também mais reprimido, será? E daí agora tá todo mundo aí enlouquecido, que não pode ver uma pessoa dando seta, que já tá gritando. O que aconteceu? Eu preciso entender. Aconteceu que surtamos. Não Estamos uma galera em surto. Estamos ainda assim vivendo um momento que eu tô procurando entender um pouco aí. A gente pode olhar dois campos, né? As pessoas que utilizaram esse momento para se conhecer e tentar ser pessoas melhores, e as pessoas que perderam literalmente o controle das coisas e estão sob estresse, né? Um estresse pós-traumático a gente pode colocar. Porque o brasileiro em si, se a gente para analisar de uma forma histórica, né? Vamos dizer assim, um pouco mais profundo, nós viemos de uma história onde foi o quê? Sobrevivência, de exploração, né? De todos os aspectos, de não conseguir valorizar o que a gente tem de uma forma interna. Isso a gente não valoriza até hoje. A gente valoriza muito mais o externo que está lá fora, os americanos, os europeus, os asiáticos, enfim. E a gente não consegue valorizar o que nós temos aqui, né? Porque isso não foi valorizado. Então, a gente vem de uma história onde a gente sobrevive. Então, os lugares onde a gente entra no modo de sobrevivência, o estresse, ele é muito maior. Com certeza.
Não tem como. Sem dúvida. Né? Então, imagina, onde a maior parte da nossa população vive em modo sobrevivência, né? Aí vem uma pandemia, onde tudo aquilo que ela tinha de pouco de segurança já não é mais seguro. Então, o estresse ele foi lá em cima. Que muitas das ansiedades, gente, a gente tem que entender que ela vem do estresse. Tá? Ela é uma consequência do estresse. Então, é como o famoso burnout. Tá? Então, é um estresse crônico, vamos dizer assim. Né? Então, a ansiedade, muitas vezes, ela vem de um estresse acumulado. Então, a gente vai ver o quê? Pessoas que estão sob estresse, vêm de uma história de sobrevivência, onde o pouco que tem não sabe se vai ter mais, pessoas morrendo, e ela acaba perdendo um pouco desse limite do que realmente, o que pode, o que não pode. Porque se você está sob estresse, é aquilo que eu acabei de falar, a raiva ela vai conduzir você. Sim. E se ela te conduz, a gente vai para onde? Vai para o seu pior lado. Vai para o seu lado primitivo. Onde o quê? A gente não vê o que é o outro. A gente não reconhece o outro. A gente só quer destruir o outro. Então, eu vejo muitas dessas pessoas onde estão extremamente sobrecarregadas, modo sobrevivência, com muitos lutos, um estresse pós-traumático muito grande, uma sociedade que não é de agora, somente do Covid, vem a longo tempo, passando de geração em geração, onde hoje a gente está vivendo o ápice disso. Claro, mas antigamente não tinha tanto. Claro, a quantidade de população era menor, o estilo de vida era menor, as cobranças eram menores, as pessoas viviam sobrevivências? Viviam, mas não tinha a bendita da comparação. Isso é um veneno. Não que não tinha, mas é bem menor, né? E hoje, porque isso é o que mata qualquer ser humano, se comparar. Ela não consegue olhar para a própria vida e se sentir grata pelo aquilo que ela é, pelo aquilo que ela tem, pelas suas próprias conquistas. Ela vai sempre olhar a grama do vizinho. Ela sempre vai olhar a verde. grama do vizinho, que é mais verde. E eu falo, às vezes é só uma grama sintética, gente. Exato. Você está lá se matando por uma grama sintética. É plástico, não é nada. Né? Então, isso... As redes sociais também ajudam isso, né? Muito. Porque daí tem gente que posta lá nas redes sociais aquela vida maravilhosa, na piscina, tomando drinks e vivendo uma vida de viagens e coisas maravilhosas, de glamour. E a gente não sabe o que acontece realmente ali dentro da casa daquela pessoa. Algumas pessoas compram aquela realidade e falam, não, eu preciso disso para viver, para ser feliz. Sim. Né? Exato. Então, se a gente parar para analisar, é uma somatória de consequências, de fatos, onde muitas pessoas não estão conseguindo lidar e têm a dificuldade de reconhecer que está sobre essa questão, esse transtorno mental, e não conseguem buscar ajuda. Claro, mas terapia é muito caro. Sim, é um tratamento caro. Mas também existem tratamentos gratuitos, existem formas acessíveis também para a população de baixa renda, onde ela possa fazer um acompanhamento terapêutico. Basta ela se informar. O SUS, ele tem terapias gratuitas. Sim. Claro que, mas vai demorar 3 anos para conseguir. Tá, mas 3 anos passa de qualquer jeito. Depressão é doença de rico, não é, bebê? Não é. Você também pode ter a sua depressão, a sua ansiedade. E muitas vezes a pessoa que tira o revólver para tirar um outro ali por causa de uma fechada de trânsito é uma pessoa depressiva e nem sabe. Sim. Porque a depressão não é somente aquela pessoa que se fecha no quarto e vive em estado fetal. Às vezes uma pessoa que está extremamente irritada, agressiva, ela está passando por um quadro depressivo. E tem que ser analisado. Cada um vive se manifesta de uma forma. Questão de uma forma, né? E aí, como é que eu vou saber que eu tô depressiva, por exemplo? Porque algumas pessoas, elas acham que tá tudo bem. É uma fase, vai passar. Apatia. Né? Uma das grandes coisas que acontece com a depressão é a apatia. Aquela vontade de nada. De nada. Nada tem graça, nada tem gosto, não faz o que tem que fazer. Então, a partir do momento que você começa a sentir um certo grau de apatia, eu recomendo procurar ajuda. Sim. E quem faz o diagnóstico não é psicólogo, não é psicanalista, não é terapeuta, é médico psiquiatra. O psicólogo, o terapeuta, o psicanalista, ele vai conduzir no tratamento, ele vai ser um complemento junto dos medicamentos, dependendo do grau que precisa ser utilizado. Então, a gente faz uma rede de apoio para aquela pessoa. Né? Então, assim, quem tem condições, quem tem um pouco mais de conhecimento, acaba o quê? Utilizando nutricionista, porque a alimentação também fomenta o quadro depressivo. Sério? Claro. Como assim? Por exemplo, se você está ali na apatia, você não vê graça em nada, o que acontece? Você vai querer comer... Quais tipos de alimento você vai se alimentar, Carla? Eu tô ali parada, querendo fazer nada, vou querer comer doce. Exato, doce. Somente os carboidratos
né? Pra Enlatados, embutidos, para quê? Para dar um pico de energia, de dopamina. Ao mesmo tempo, só que você já está num buraco. Então, ao mesmo tempo que você dá o pico de energia, de dopamina, ele vai te levar lá embaixo também depois que passa. E é mais ou menos o uso da droga, né? Exatamente, a mesma coisa. Que daí você vai ter aquele pico de alegria, de felicidade, aquela sensação maravilhosa. E daqui a pouco você vai falar, meu Deus, você tá no fundo do poço de novo. Exato. E a alimentação, ela acaba sendo benéfica ou não para um quadro depressivo, para um quadro ansioso, para a vida. É que a gente não está tanto... Assim, muitas pessoas ainda não dão a importância de uma boa alimentação. E uma boa alimentação é o básico, gente. Um arroz, um feijão, uma proteína, um legume. Não precisa de nada, pratos sofisticados. É o básico. Né? Mas de uma forma muito consciente. Não é que você não vai comer seu doce, né, sua pizza, mas é ter a consciência de por que eu estou buscando aquilo ali. O que eu estou buscando naquele doce, naquele carboidrato, naquela pizza, naquele refrigerante, naquele embutido, naquele iFood, que tem uma infinita possibilidade, né, de a gente consumir alimentos. Então, isso que ajuda no processo terapêutico, a você identificar o que você está buscando no alimento. Assim como a gente vai ajudar um adicto a entender o que ele está buscando na droga. Porque tudo bem, ele até escolheu utilizar a droga, mas ele não escolheu ser dependente da droga. Sim. Se ele, né? Muitos... É uma diversão. Exato, assim como o álcool, certo? As pessoas escolhem beber álcool. Mas muitas delas não escolhem se tornar alcoólatra. Sim. Né? Existe uma reação química, uma dependência, algo que ali desperta de uma forma inconsciente na pessoa que ela busca para quê? Para suprir uma falta. E o que a gente tem mais visto são jovens, adolescentes, consumindo o tal do copão por aí, né? Falta do quê? Fica aí o questionamento. Muitas faltas. Aí a gente tem que analisar dentro de cada família, de cada situação, família, cada contexto, cada processo. Ah, mas a família é extremamente boa, amorosa, e o jovem está perdido nas drogas. Tá? Só que a gente tem que entender que cada pessoa tem uma percepção da realidade. Sim. A família pode ser maravilhosa, mas o que ele introjetou daquela família? É o que a gente estava falando da situação da mãe grávida, que começa lá na infância. Isso. De repente, uma forma que você repreende essa criança, ela vai levar aquilo para o resto da vida. E aquilo vai se tornar uma fonte de pensamentos e sentimentos infinita, né? Não, escuta só. Eu trabalho da minha casa, eu trabalho home office, meu esposo trabalha home office, a gente intercala para estar com a nossa filha. Ela vai para a escola meio período, somente à tarde. E esses dias ela me traz uma fala que ninguém cuida dela, que ela fica sozinha. Pois é. E aí? Em qual momento ela se sentiu sozinha? Ah, deve ter rolado alguma situação. Entende? Qual o momento que ela não se sentiu cuidada? Eu falei, como assim, filha? A gente está 24 horas praticamente dentro de casa. Entende? A questão, eu não sei qual foi o momento que ela sentiu dessa forma. Eu sei que eu trabalho de casa justamente para estar perto dela e que a gente faz horários intercalados para a gente estar presente com ela. Mas ela ainda se sente sozinha. Essa é a percepção dela. Essa é a percepção dela. Por isso que é tão importante o diálogo e a comunicação, né? Exato. É muito importante, gente, falar sobre o que você está sentindo, sobre o que você pensa daquela situação, porque é só assim que a gente consegue resolver. Exato. E aí eu vou dizer o quê? Que eu fiz o quê? Que eu abandonei minha filha? Não, já não fiz isso. Mas então eu fui questioná-la. Como que deveria ser, então, para ela o dia? Qual é a necessidade que ela está tendo? E ver se a gente consegue suprir aquilo ou não. E se também não suprir, está tudo bem. É a falta que ela precisa também lidar e trabalhar. Sim. Que aí a terapia... Precisa aprender a resolver essa questão dentro dela, né? Então, é muito delicado. Por isso, então, quando você vê um jovem às vezes, um jovem de uma classe média alta, com boa escola, com uma boa família, com uma boa estrutura, às vezes perdido, né? A gente tem que analisar qual é a dor. É muito particular. Cada um vai ter a sua própria dor. E não é o dinheiro, não é isso. É o estar perto, é o estar junto, é como a pessoa entende aquele sentimento, né? Às vezes o pai trabalha o dia inteiro e acha que está fazendo o melhor pela família, mas ele não senta com o filho para ver o trabalho da escola. Sim. E aquilo faz a diferença. É aquele momento ali com o adolescente ou com a criança, enfim,
que vai ser lembrado no futuro. Sim. Não o tempo que o pai ficou trabalhando, o tempo que o quanto o pai O brinquedo ralou. que trouxe. O brinquedo caro, o trem de R$ 1.900, né? Não é isso que faz a diferença. Não faz. A diferença é a presença. E claro que a gente tem que entender as diferenças das linguagens de amor, né? E cada pessoa tem uma e cada pessoa vai sentir de uma forma diferente. Que também é um dos grandes casos de divórcio, de conflitos familiares, em relações, né, de amizade, de pai e mãe, de tudo, né? Se a gente parar para analisar. Então, entender qual é a linguagem de amor de cada um e ter a compreensão de que o outro está dando realmente o que ele consegue dar e aprender a receber aquele amor, que não é da forma como você gostaria, mas é da forma como ele consegue te dar. Isso já vai sanando essas lacunas, essas faltas, né? Essa falta de amor, a falta de serviço, a falta de ser cuidado, de ser valorizado, de se sentir pertencente, de se sentir parte daquela família, né? E ser prioridade para aquela família. Sim. É você também não ficar cobrando, né? Você entender. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, né? E como é que a gente faz para se autoconhecer? Eu vou olhar no espelho e ficar olhando para minha cara e falar, olha... Esta sou eu brinco assim, que a gente pode começar de uma coisa muito simples. O macarrão à bolonhesa que você come, você gosta porque você gosta ou porque alguém falou que é gostoso? Eu gosto porque eu gosto. Então, eu gosto muito de macarrão. Então, tá aqui, né? O perfil da pessoa que gosta de macarrão. Então, mas tem pessoas que não sabem se ela gosta realmente porque ela gosta ou porque alguém falou que um dia era gostoso e ela come porque ela acha... Porque alguém... Então, percebe que um simples questionamento, a gente pode abrir um leque de possibilidades. Sim. O que eu faço? É porque realmente eu quero ou porque alguém falou que eu precisava fazer? Esse pensamento, esse sonho, esse objetivo realmente são os meus? Ou porque alguém disse que seria legal, seria interessante, eu estou buscando uma aprovação de alguém? Isso, em relação a sonhos, a gente vê muito aí, muito adulto... que deixou de fazer o que gostava, o que queria, porque o pai falou, porque a mãe falou que seria mais legal se ele fizesse uma outra coisa que desse mais estabilidade, né? Eu queria ser jogador de futebol, era um ótimo jogador, mas aí minha mãe virou para mim e falou, não, meu filho, vai fazer uma faculdade, né? É isso, né? Tolir os sonhos dos outros. Sim. Tem muitos pais que acham que os filhos vieram para realizar seus sonhos, e não, os filhos vieram para viver a vida deles. E não a nossa, não é uma continuação da nossa. Pois né? é. Então, hoje você pode... Hoje, na nossa geração, assim, né? Ali na casa dos 30, mais ou menos, 40 anos, muitas pessoas fazendo transição de carreira. Sim, é verdade. Muitas. Verdade. Eu tenho muitos pacientes que estão fazendo transição de carreira. Eu passei por isso também, uma transição de carreira, porque eu fui para algo que eu não gostava. Que não te fazia feliz. Que não me fazia feliz. Né? Então... A partir do momento que você começa a se questionar o que você faz, o que você pensa, é realmente porque faz sentido para você ou não? Porque a gente é conduzido por crenças. E essas crenças a gente recebe de onde? Do nosso lar, da nossa família, dos nossos pais, nossos professores, daquele vizinho que você tem uma admiração, do padeiro, da açougueira, das pessoas que fazem parte da sua comunidade, do ambiente que você está inserido. Então, questionar essas crenças já é um caminho de você começar o primeiro passo do autoconhecimento. O que realmente me faz feliz? Né? O que eu não gosto? Fazer essas listinhas. Exato. Né? Simples, igual do macarrão. Para Sim. pensa, a comida que você gosta, realmente gosta? A roupa que você veste, realmente você gosta de se vestir dessa forma? É realmente o que você acha que é legal? Exato. Né? Aquele pensamento tão enraizado, realmente é o que você acredita? A religião que você pertence, realmente é o que você gostaria de pertencer? Sim. Muitas vezes não é. E às vezes a gente faz as coisas tão no automático, no dia a dia, que a gente não para refletir sobre esses pequenos detalhes. Detalhes que fazem muita diferença, né? Exato. E saber diferenciar o eu do outro é o caminho. Importantíssimo, né? Mas tem muitas pessoas que não conseguem, né? Vive uma simbiose e vai vivendo a vida, né? E aí, quando vê, entra nas crises, nas ansiedades, na crise de pânico, nas depressões. Né? E a gente vai criando todos esses transtornos, porque se perdeu. Também tem aquelas pessoas que se sustentam na profissão. Porque eu sou advogado. Porque cresci acreditando que para eu ser alguém, eu tenho que ter uma profissão. Na nossa geração foi muito forte essa questão de ter que ter uma formação.
Hoje em dia está um pouco mais leve e hoje em dia a gente vê que não precisa ter uma graduação para você ter sucesso financeiro. Sim. Você pode ter sucesso financeiro de outras formas. Mas a pessoa que se sustenta nesse arquétipo do profissional, quando ela deixa de exercer, o que ela encontra? Depressão. Nada, né? Não sabe quem ela é. Eu não sei quem eu sou sem o meu trabalho, eu não sei quem eu sou se eu não fizer isso, né? Por quê? A profissão ela se realizou tanto ali, ela acreditou tanto que para ela ter valor, para ela ser alguém, para ser reconhecida, para ter os prestígios, ela tem que ter uma profissão. E quando a gente tira, ela se perde. E a gente tem que daí reconstruir esse ego, porque ele não existe. Ele é baseado, sustentado por alter ego, que é um ego auxiliar, que ele criou, não que ele realmente é. E o nosso ego não é de todo ruim, né? Não, de forma ele alguma. ajuda a gente a se proteger, às vezes, de algumas situações. Sim, não, ele é extremamente necessário pra gente poder se conduzir, ele faz parte do nosso centro, né? Mas, às vezes, a gente também precisa... É porque, às vezes, a gente, quando fala de ego, parece que a gente está falando daquele ego exagerado, que faz a gente enxergar as coisas, muitas vezes, sem muita clareza. Que daí entra muito na questão da soberba, né? Das pessoas mais soberbas, o famoso ego inflado, né? A pessoa se acha demais, que isso também tem uns tabus nessa questão de autoestima, e a pessoa tem um ego inflado. Né? Como é que a minha avó falava? Que muitas vezes essa pessoa que se acha muito importante, que se coloca como melhor do que todo mundo, no fundo, quando ela está lá na casa dela, ela se acha tão pequena. A maioria. Que é por isso que ela tem que fazer isso, precisa né? de autoafirmação. Diminuir os outros. Exato. A pessoa que diminui o outro, que ela se acha demais, ela entra no processo depreciativo do outro, ela não tem uma boa autoestima, muito pelo contrário. A autoestima dela é extremamente baixa, ao ponto que ela precisa diminuir o outro para ela sobressair. Uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela sabe sim qual que é o seu valor, ela reconhece as suas qualidades, as suas habilidades, as suas fraquezas, né? Seus pontos onde precisam ser melhorados, mas ela não diminui o outro. Ela sabe estabelecer limites, então muitas vezes ela passa por uma pessoa muito mais egoísta, porque ela fala muitos nãos. Sim. E eu vejo que hoje em dia, muitas vezes, a pessoa que se propõe a ser o que ela é, de verdade, né? Não quero seguir os padrões, eu não quero seguir a vontade de fulano, de ciclano, de beltrano, eu quero fazer o que eu gosto, o que eu quero. E a minha verdade é essa, eu não estou feliz com isso, ou eu sou feliz com isso, eu não estou feliz com o que você fez comigo. As pessoas olham pra você como se você fosse muito diferente, né? É egoísta, egocêntrica, não é empática. Porque assim, temos todos que viver em harmonia social, né? Porém, nós não somos obrigados a conviver com certas pessoas que a gente não entende como uma pessoa que te faz mal de alguma forma. É porque daí vem daquela crença que quando pra gente ter perdoado alguém, né? A gente, por exemplo, a gente tem que conviver com aquela pessoa que te fez o mal. E não, né? E não. Você pode perdoar o outro, mas você tem o direito de não conviver com a pessoa. Claro. Entendi. Isso não faz você uma pessoa ruim, uma pessoa que não sabe perdoar. Muito pelo contrário. Sim. É o mesmo caso quando um filho não consegue honrar o pai. O que entra na questão de honrar? Respeitar nesse aspecto, tá? Uhum. Porque muitas vezes a pessoa acha que honrar o pai e mãe, a gente tem que se submeter ao nosso pai e escutar. E tudo que eles falam, a gente tem que seguir à risca. Certo? E isso não é honrar. Muitas vezes a gente está desonrando. Honrar é seguir a nossa vida, viver a nossa vida da melhor forma que a gente pode, fazer os limões que eles nos deram, uma limonada suíça, que é o melhor, e seguir. Às vezes o filho, o que acontece? Nessa obrigação de honrar o pai, ele não vai para o mundo, ele fica dependente daquele pai, daquela mãe, e o que acontece nos relacionamentos? É grosso, quer mandar, quer ditar as regras. Você acha que isso é honrar pai e mãe? Não. Mas a pessoa acha que está honrando. Xingar, gritar. Ficar trancado dentro do quarto, sem se comunicar. Ser malcriado, entende? Ter conflitos, bater boca. Isso não é honrar pai e mãe. Então, às vezes, é melhor você se afastar para aprender a lidar com a situação e entender qual que é o seu lugar. Que você não é pai do seu pai. Você é filho. E por isso tem um lugar. Mas nem por ser filho, você tem que seguir todos os preceitos dos seus pais. Você tem o direito de questionar. Ok, eu respeito a sua opinião, mas isso não faz sentido para mim.
E aí, aquela regra, né? Se você faz a sua regra, você está quebrando uma. Então, você tem que ter peito para sustentá-la. Claro. Só que nem todo mundo tem e nem quer ter peito para sustentar suas próprias regras. Pois é, né? Essa é a dificuldade. E daí, quem segue as suas próprias regras... Aí é visto como a ovelha negra, né? Que, na verdade, Sim. hoje a gente entende que a ovelha negra é a mais sadia do ciclo familiar, né? Pois é, né? Não é aquela que é o rebelde, que está se perdendo nas drogas. Não, hoje a gente entende que a ovelha negra é aquela que tenta quebrar esse ciclo, né? Ela tenta ser diferente. O padrão, quebrar o padrão. Quebrar o né? padrão. Ser uma pessoa melhor, mais evoluída, mais centrada, entender quais são seus valores, quais são suas éticas, seus princípios. Porque quando você faz alguma coisa que isso vai muito contra seus valores, você não está sendo ético com você. E eu acho que isso é importantíssimo. Sim, é Né? a base. Se eu não for coerente com o que eu acredito, coerente com os meus sentimentos, que sentido faz? Mas é a sociedade que a gente vive hoje em dia, né? Pois é. Que é uma Como é pena. difícil, né? Por quê? Porque quer ser aceito, quer fazer parte Fazer parte do grupo. do grupo, do pertencimento, né? Daquela realidade, daquela sociedade. Vamos quebrar os padrões, gente. Não tenha medo, gente. Entenda assim, ó, mesmo você sendo diferente, você continua fazendo parte. Ser diferente não faz com que você não pertença àquele lugar. Não, e também vamos pensar muito bem, né? Será que faz sentido fazer parte de alguns lugares? Os lugares De alguns grupos? não faz sentido. Pensa assim, você tem amigos, por exemplo, a gente que está no interior, a gente tem um pouco mais essa facilidade. A gente entra numa escola, estuda até o ensino médio, certo? Com aquelas mesmas pessoas. Você lida com aquelas pessoas, gostando ou não gostando, tá ali, Uhum. ok? Quando você sai do ensino médio, vai lá fazer faculdade, casar, vai morar fora, enfim, vai fazer o que você quiser da sua vida. Algumas amizades se perdem Faz parte no do meio do processo. caminho, não é? E você deixou de amar? Não. Você brigou? Não. Aconteceu alguma Você coisa? continua se lembrando daquela pessoa com carinho, porque foi um momento importante da sua vida. Exato. Isso quer dizer o quê? Que você seguiu caminhos diferentes, onde aquela pessoa não faz mais parte daquela realidade. E tá tudo bem. E a gente tem que normalizar esse tipo de relação. Quando você encontra na rua, você vai dizer, fulano, quanto tempo, como que você tá? Saudade. Você fica aqui com o saudosismo da história. Uhum. Lembra com carinho, Lembra né? com carinho, com respeito. Né? A gente acha que para poder seguir caminhos diferentes, a gente tem que ter conflito, tem que ter briga, tem que ter, né, afrontas, tem que desrespeitar o outro. Não. E não precisa ser especificamente. Assim como o nosso núcleo familiar primário. Tem pessoas da sua família que, se não fosse sua família, você não conviveria. Sim. E por que você se obriga a conviver com aquela pessoa? Você pode ser apenas educada. Sim, vai lá na casa da avó e encontra a tia que você não gosta, ou o tio, o primo. Você vai ser o mínimo educado. Oi lá, bom dia, boa tarde, boa noite, como você tá, tal. Mas não precisa entrar Uhum. nos pormenores da coisa, na intimidade, porque você não tem intimidade com aquela pessoa. E tá tudo certo. Sim. Quando você vai casar, você não precisa convidar fulano, porque isso não faz parte da sua vida. É só seu parente. Eu tenho um grupo da faculdade de jornalismo lá, 24 anos só, Nossa, gente. que 24 jovem. anos. Jovens, pessoas jovens, né? 24 anos. E a gente se encontrou aí, acho que mês passado. E é como se a gente estivesse ainda na faculdade. A gente senta, a gente conversa, a gente dá risada. A gente não fica a semana inteira, o dia inteiro Você falando. se falando, tal. Às vezes a gente se fala no grupo, a gente tem um grupo. Mas a hora que a gente se encontra, tá tudo bem. É. E a gente conversa, e é isso. É isso, ter liberdade, né? É, exatamente. É gostoso assim, né? Não Sim. aquela obrigação de, eu tenho que ficar com você. Eu falo assim que eu sou da amiga que não dá manutenção nenhuma. Eu não mando mensagem, não mando tá tudo bem. Quando eu sinto saudade, vou lá e mando, amigão, se vê, deu ok, ótimo. Exatamente, exatamente. Não consigo dar conta de mulheres de grupos de WhatsApp. É meio Meus complicado, amigos já sabem né? que sou ausente. Eu acho que isso também é uma coisa que gera um certo estresse, né? Sim. Essa necessidade da gente se fazer presente em todos os grupos, em todas as redes. Não posso perder em as todos- oportunidades. Eu não posso passar despercebido, né? Ai, a oportunidade vai passar na minha vida, eu não vou pegar o bonde. Pelo amor. Se não pegar, você pega outra, gente. Né? Porque daqui a pouco você já tá assim, com aquele olho piscando, estressado, corcunda, de tanto ficar assim no celular, tentando participar de tudo e tudo, todas as vezes ao mesmo tempo. E não dá. É humanamente impossível. Existem pessoas que têm uma facilidade maior de lidar. Uhum. Existem pessoas que não têm tanta facilidade. Só que aí a gente olha para quem? Para aquela pessoa que tem facilidade e nos julga
Porque nós não temos... Se ele consegue, porque eu não Eu não consigo. A bendita comparação. Então. É que eu sempre falo. Como que você funciona? Ai, porque o meu sonho é querer ser extrovertida. Acabei de falar que a Carla, ela chega, ela toma conta do ambiente. Mas isso é dela. Eu admiro, eu acho isso o máximo. Obrigada. Consigo? Nem sempre, porque isso não é da minha essência, entende? Isso faz parte do quê? Do mecanismo que eu desenvolvi para me socializar. Sim. Tô sendo falsa? Não. É uma parcela de quem eu sou, mas não é a minha essência de como eu sou. E eu respeito isso. Essa é a diferença. Então, quando eu estou de boa, com uma boa energia, né, de um bom introspectivo, quando eu estou mais extrovertido, eu vou, cheio, converso, brinco, e tomo. Mas acabou a bateria, eu... A bateria social? Me recolho. Beijo, gente. Tá Obrigada. tudo bem, tudo eu certo. respeito. Entender essas nuances da sua personalidade facilita o convívio social também. Se respeitar seus limites. Exato, porque se eu fosse uma pessoa extremamente... Assim, eu ia fazer... Nossa, não dá, não consigo. Então, a gente tem que saber valorizar quem nós somos, que entra naquela questão cultural que nós temos. A gente não tem o hábito de se valorizar. Valorizar quem nós somos, a nossa cultura, nossos hábitos, aquilo que é importante pra gente, nossos valores. Tem pessoas que nem sabem quais são seus valores, quais são seus princípios, o que realmente para ela é negociável, o que não é negociável. Né? Então, às vezes, vivem relacionamentos totalmente tóxicos porque não sabem. Abusivos porque não sabem o que é negociável e o que não é. E acha que tá diferente. E não tá. E tá Ou acha que aquilo é amor, né? Exatamente, tem essa questão. Às vezes entende que aquilo é normal. Que é a forma de amar. Ciúmes, né? A pessoa entende que se não sente ciúmes, não ama. Gente, eu já vi isso. Ai, não me ama porque não sente ciúmes. Se você não tem ciúmes de mim, significa que você não me ama. Peraí, que loucura é essa? Que você acha que é um relacionamento, Porque né? tá relacionado a ciúmes, afeto, a controle. Se você não brigar comigo porque eu falei com a mulher XYZ, você não me ama. Oi? Ou aquele relacionamento que tem que fazer tudo junto, né? Parecem gêmeos siameses que tem que andar grudadinhos. Sim. Se eu tô aqui assistindo televisão, você tem que sentar e assistir comigo. Para de ser louco. Tem pessoa que funciona? Ótimo. E para aquelas que não funcionam, que vivem isso? Pois é, não dá. Não dá. Como assim? Aí se anula, vive a vida do outro. E o rastrear? Estou te rastreando, eu estou vendo que você saiu da rota. Eu não sei como lidar com isso. Eu também não. Eu preciso dormir. Eu compartilho a minha rota com meu marido só quando eu tô no Uber. Né? Uma questão de segurança. Mas é uma questão de segurança. Só isso. Fora isso, eu falo assim, ó, amor, eu tô indo a tal lugar, não tem hora pra voltar. Porque ele sabe que às vezes eu engato na conversa e me perco. E tá tudo certo. Gente, hoje com criança me poda um pouco mais. Mas quando eu não tinha, era só eu e ele, tudo certo. Realmente é assim. Comunicação dentro de um relacionamento é importantíssima para saber o que é legal pro outro e o que não é, né? Mas tem uma questão da comunicação, Carla, que as pessoas... Não violenta. Não, também. Que as pessoas, elas têm dificuldade porque elas acham que para conversar, muitas vezes, elas acham que vão ter conflito. Ah, não, gente. Não é conversa DR. Né? Mas até na conversa DR... Não precisa brigar. Não, mas é porque, tipo, como posso trazer pra você? Existe, assim, a pessoa, ela associa que aquela conversa que ela DR vai dar um conflito muito grande. E daí eu posso ficar sem o meu relacionamento, porque eu já tô acostumadinho. Não, tem uma briga, tem um desconforto, ela tende a fugir, pra não lidar com aquela a gente foge da dor, né? Com aquilo que machucou, que a frustrou, que não foi legal, que foi desrespeitoso, ela não consegue falar. Por quê? Para não gerar um conflito. Então, ela não consegue verbalizar o que ela está sentindo, porque ela tem medo do conflito. Só que, muitas vezes, verbalizar vai sanar o conflito. Porque, às vezes, você tem uma interpretação diferente e você cria milhares de cenas na sua cabeça e aí você muda o seu comportamento. Aí você se fecha, você fica irritada, e daí estressada. Você acha que quem mudou o comportamento foi o outro. E não foi você. Porque você está espelhando aquilo, Exato. Né? E aí, o que acontece? Aí gera o conflito. Exato. Por medo de conversar. De não conseguir ter uma conversa sadia, respeitosa, uma conversa assertiva. Né? Que não é nem passiva, e nem agressiva. Uma conversa assertiva. Fácil? Não. Mas dá para treinar. Dá pra tentar, pelo menos, né? Tudo é treinável nessa vida, gente. Claro. Tudo é treinável. Com certeza. Tudo você... quero aprender a me comunicar. Foca nisso.
próximos 6 meses, tenho certeza que você vai melhorar a sua Sim, comunicação. Com certeza. Quero aprender a jogar tênis. Você Treina. Treina. Faz o processo que dá certo. Você tem que ter esforço. Exato. E você vai conseguir o resultado. Então, percebe que nas nossas relações está muito tumultuada, porque existe muitos viés nessa comunicação. Existe muito, que nem a rádio, né? Está muito resíduos. Chiados. Né? Então, isso acaba afetando a nossa comunicação. Então, por exemplo, pegar o exemplo do cara do trânsito de novo. Às vezes ele está irritado, está estressado, está com a cabeça a um monte de lugar e não sei o que, está puto da vida com alguém que não tem nada a ver. O cara não viu a seta e vai lá e dá um... Dá aquela tela azul do Windows, Exato. O cara vai lá, pega um revólver e fala, não, é isso que vai resolver. E não... E sendo que, na verdade, o problema é lá, sei lá atrás. Nem lembro mais qual que era o início do problema. Por que não conseguiu resolver? Como é que a gente consegue identificar gatilhos na nossa vida que fazem a gente entrar em situações, sei lá, de pânico ou de raiva? Como é que a gente identifica esses gatilhos? Eu falo assim que são formas de percepções, né? Então, tudo na nossa vida a gente tem um filtro, certo? E são esses filtros que vão instalar esses gatilhos ou não. Então, no processo terapêutico, vamos dizer assim, são etapas, né? Então, a primeira etapa é você identificar que você gerou gatilho, que você está gatilhada, que você está magoada, que você está estressada, que você está depressiva, que você está ansiosa. Você vai tentar entender qual é o gatilho que você está buscando. O primeiro ponto é você entender que você passou por aquilo. Porque tem pessoas que passam e nem sabem o que aconteceu, só foi. Então, o primeiro ponto é ter consciência de que existe alguma coisa. Alguma coisa não está legal. Alguma coisa não está legal. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, dentro dessa nuance, é você começar a tentar perceber durante a situação acontecendo. Não é que você vai resolver, não é que você vai parar, não é que vai nada. Você vai se perceber tendo o gatilho. Tipo, tendo a crise de ansiedade. Saber que, às vezes, a crise de ansiedade não é somente o taquicardia, a respiração ofegante. Não, às vezes a irritabilidade é um sinal de ansiedade. A insônia é uma questão de ansiedade. A compulsão alimentar pode ser um gatilho de ansiedade. Então, depende de cada pessoa. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto é se perceber no meio do negócio acontecendo. Que isso vai, como que vai perceber? Junto com a ajuda terapêutica, acaba ajudando muito. Mas você pode treinar essa percepção. E essa percepção você tem que estar o quê? Presente. Você está se percebendo. E é isso que é um problema hoje em dia, estar presente. Para quê? Para que daí, daqui a pouco, você vai começar a perceber entrando no gatilho. Você vai entender, depois que entrei no gatilho agora. Aí você consegue voltar a fazer uma autoanálise e entender, depois que eu passei para aquela rua, me gerou, eu percebi que eu fiquei ansiosa, mas eu ainda não entendi o que era, mas eu sei que passei ali. E aí você vai investigando o que aconteceu. Até o ponto onde você vai pegar o gatilho, qual é o gatilho. Então, você percebe que é um processo de percepção, de alta análise, de você estar presente no dia a dia. É tão importante. Exato. E agora, o estar presente, para você que está aí nos ouvindo ou nos acompanhando aqui, é uma coisa que não é fácil também e que pode ser treinada e deve ser treinada. E o que é o estar presente? É estar prestando atenção, de fato. Porque eu sei que é difícil, porque 90% do nosso dia nós somos condicionados pelo nosso inconsciente. Então, nós não estamos presentes, que é o famoso automático, né? Então, por exemplo, você pode treinar estar presente quando você vai beber uma água. Você bebe água, você sente a textura da água, a temperatura da água, o sabor da água, você sente a textura do copo. Qual que é a sua percepção do que você está presente? Você consegue se perceber o que você está fazendo? Quando você está comendo? Você está almoçando, você está olhando o celular, você está olhando para a televisão e comendo ao mesmo tempo. Quando você está tomando banho, você está sentindo a água? Ou você está pensando em milhões de outras coisas que vão acontecer ao longo do dia. Você está sentindo o toque? Isso é um treino. Isso é estar presente. Isso é um treino de estar presente. É você começar a se perceber. Quando você está escovando os dentes, você está lá? Ou você está prestando atenção onde que a escova está passando, tentando identificar cada dente, o que você está fazendo. E aí você vai treinando para quando você se perceber num gatilho, fica mais fácil de você tentar se conectar com você e começar a ter essa amplitude da cena. Acho que ficou
Ficou claro? Não, ficou. Tá. Sim. Porque porque como é pouco tempo do momento do dia a dia que a gente está Realmente presente, né? Então, é um desafio mesmo, porque a gente vive e nós somos condicionados a estar no modo automático. Então, você levanta, quando você vê, você vai lá, você escova os dentes, você não percebeu, você toma banho sem perceber, você troca de roupa. Você sai de casa, você nem lembra se você fechou a porta da casa, você não lembra. Quantas vezes eu fui viajar e não lembrava se eu desliguei a cafeteira. Daí eu entreguei para Deus, tomara que não pegue fogo. Entreguei para Deus, é ótimo. Né? Por quê? Porque não estava presente, eu estava no modo automático, minha cabeça estava em outro lugar. E a maioria das pessoas hoje em dia vive assim, né? Sim, a maioria. Pensando nas contas para pagar, nos boletos, na criança, tudo ao mesmo tempo. Exato. Menos no que você realmente está fazendo naquele momento. Por isso que meditação ajuda também, né? Muito. Eu ia chegar nessa parte, que uma das ferramentas que ajuda muito a treinar estar presente é a meditação. Mas eu não consigo ficar lá, porque minha cabeça voa. Ótimo. Mas a intenção é isso mesmo, você perceber o quanto que a sua cabeça voa. Exatamente. Perceber quantos pensamentos passam pela sua mente enquanto você está ali sentado, respirando. Exato. E aí é o desafio, você concentrar na respiração, observar o pensamento, desgarrar dele, que você vai se fundir com ele, você se desfunde, e respira de novo, tenta contemplar o vazio, contemplar o nada, porque as pessoas têm dificuldade de entrar em contato com o nada, e você vai treinando, você não vai deixar de pensar, porque você é um não, ser é impossível. Você é um ser pensante, Sim. mas você vai treinar a não se fundir aos pensamentos e estar presente naquele momento. Não se fixar pensamento nenhum, deixa que eles venham e vão embora. Exato. O yoga é uma excelente também atividade física, que acaba ajudando muito. A atividade física acaba sendo muito benéfica nesse aspecto, né? Tipo uma corrida, porque você tem que trabalhar muito respiração, né? A musculação, você tem que estar presente para você conseguir fazer o movimento adequado e não se machucar, né? Para você conseguir ter a força adequada para puxar o ferro ali, né? Os pesos. Então, assim, as atividades físicas ajudam a gente a treinar e estar presente. No dia a dia, é você estar lá cozinhando, tentar prestar atenção no que você está fazendo. Você está cortando a cebola, você vai prestar atenção no corte que você está fazendo da cebola. Vai cortar a cebola pensando. Você vai no alito, quando você vê você já jogou, já está pronto o arroz, você nem pensou no que você está fazendo. Exato, porque a cabeça está em outro lugar. Então, se fazer presente é observar o quanto você devaneia e o quanto você presta atenção nas coisas. Sim, o quanto você vive realmente. Hoje, exato. E o celular, né, como o acesso é muito fácil à tecnologia, isso facilita muito a gente a viver essa desconexão. Porque a gente se perde. Quantas vezes você, só vou ver um negocinho aqui, foi 1 hora. É verdade. E você nem se lembra de tudo que você viu. Daí você, o que eu vim fazer aqui mesmo? Você entrou para ver o negócio, eu fui ver. É um buraco negro, né? É. Porque daí você fala, só vou dar uma olhadinha aqui no Instagram. Aí você vai. Daqui a pouco você fala, meu Deus, eu ia mandar um e-mail, esqueci. Pronto, acabou o seu dia. Acabou. E foi embora. Então, pela dificuldade de se fazer presente, né? E estar muito consciente do que você está fazendo. É fácil? Gente, não é, mas também não é impossível. Tudo né? é treinável, como a gente já falou. Mas é muito cansativo isso. Claro que é. Como tudo. Quando você vai aprender a andar, você acha que aprendeu na primeira tentativa? Não. Com certeza não. Você treinou você gatinhou um monte, Andar de bicicleta, tem que treinar. Dirigir um carro, você teve que treinar, não é? Aprender uma fórmula na escola. Aprender a escrever, gente. A escrever é um treino. Que é a coisa mais complicada para nossa cabeça infantil. Que hoje em dia é tão... Para quem é alfabetizado, é muito simples. A gente nem para pensar. Mas... minha filha está na fase, acho que também. Na pré-alfabetização. Cara, é um desafio. Eu vejo esse processo, é muito interessante. É muito lindo, né? É muito incrível. Tentar reconhecer as letras, tentar aprender a juntar a fonética das coisas, de como fala, quando a gente coloca a língua. É toda uma dinâmica. Olha que complexo. Sim. E a gente não para pensar. A gente só simplesmente fala e lê. Quem teve essa habilidade desenvolvida. Pois é, e é um processo. Então, desagarra de como é que vamos dizer? Desses tabus, né? De que, eu não tenho mais idade para aprender a fazer uma coisa nova. Não, jamais. Eu não posso. Não, mas é tão difícil. Para. Começa agora de onde você está, de como você está, e comece a rever e repensar se você se conhece realmente, se você está realmente ciente
das suas vontades, das suas realidades. Sim. E começa a se colocar mais presente no dia, né? Ó, vamos utilizar a internet a nosso favor. Vai lá, coloca lá no Google. Coloca pelo menos assim, 10 perguntas para treinar o autoconhecimento. Sensacional. Começar assim, ó, um pouquinho, 10 perguntas. Eu tenho certeza que você vai ter dificuldade de responder a maioria delas. Mas tem que responder de verdade, né? Tem que tentar de verdade. Não é dar o truque, dar um nó na... não, porque eu tô ótima, eu sou sensacional. Tenta lá, você vai ter dificuldade. Depois você vai dar um tempo, depois você volta e tenta responder novamente. Sim. E aí você vai... Porque daí você vai ter que resgatar coisas para você lembrar, para entender, para conhecer. E a gente às vezes tem memória seletiva, né? Para algumas coisas. Pensa assim, ó, quando você vai sair com um boy, né? No nosso caso, que a gente é mulher, vamos lá. Ou com uma garota. Quando você vai lá toda aberta para conhecer a história dela, para saber do que ela gosta, do que ela não gosta, quais são os objetivos dela, o que ela anseia, o que ela deseja, o que ela fez, o que ela não fez, ser toda aberta para conhecer os outros, não é? Então, seja aberto para se conhecer. Isso. Comece a se perguntar, qual que é o seu desejo? Ai, não sei. Então, vamos dizer, por que você não tem um desejo? Por que você não tem um sonho? Por que você não tem um objetivo? O que você gostava de fazer quando você era criança? Uhum. Qual é a sua brincadeira preferida? Você se recorda disso que você fazia? Ai, mas eu nem pude brincar, tinha que trabalhar cedo. Ok, mas o que você gostaria de ter brincado e você não pôde? E que hoje você pode brincar? Aí você dá o quê? Lugar para sua criança hoje se realizar. Seja sozinho, seja com filhos, com os netos, com sobrinhos, com filho de amiga, né, os sobrinhos adotivos que a gente tem, com criança. Se permita, traz esses momentos para você, se conectar com sua criança e ouvir o que ela tem para te dizer. Isso faz parte da cura. Da cura da sua criança interior. Que né? legal, né? Gente, a gente pode ficar aqui dias falando sobre isso. Agora, uma das coisas que você falou sobre o filme Divertidamente, que é bem legal, foi a aparição da ansiedade ali, Sim. né? Todo mundo se identificou com a ansiedade. Como é que a gente consegue não ser ansioso? Existe isso? Não existe isso. Existe uma pessoa que não tem ansiedade na vida? Não existe. Existe de intensidade menor. Por quê? Porque a ansiedade, ela foi uma emoção que foi desenvolvida na nossa própria evolução lá na época das cavernas. Né? Por quê? Porque qual que é o intuito da ansiedade? É prever o futuro. Prever as possibilidades daquilo que possa acontecer, certo? Te proteger. Te proteger de algum... assim. Exato. Então, imagina lá, na época das cavernas, os homens iam sair para a caça, as mulheres para a colheita, né? Só que o que tinha lá de perigo? Bichos, predadores, né? Animais gigantes, ok? Então, a ansiedade, ela veio justamente para isso, para você começar a prever possibilidades de coisas, para você ter decisões mais assertivas. Esse é o intuito da ansiedade. Por isso que ela eleva o nosso nível de cortisol, por isso que a gente aumenta o nosso batimento cardíaco, nossa pupila dilata, nossa audição aumenta, toda a nossa energia, né, ela vai para nossas pernas e para o nosso braço. Por quê? Para correr ou para lutar. Por isso que fica aquela perninha nervosa, né? Exato, quando a pessoa está ansiosa. Exato. Então, ela tem uma função cognitiva do nosso corpo. Não é à toa que a gente sente o que a gente sente hoje. Mas ela tem uma função para proteção. Porque se você ia sair para caçar, para colher, e você tinha que estar preparado, atento, estar presente, mas atento. Para quê? Se acontecer alguma coisa, perna para que tem, ou me defender da forma que eu consigo. Então, hoje em dia, vamos colocar um cenário hipotético, colocar na nossa realidade de mulher, né? Que é, mas assim, acho que o homem também pode se enquadrar. Por exemplo, você está andando na rua, numa meia escura, com uma festa estranha, com gente esquisita. Mas você precisa passar por aquele caminho, porque esse objetivo está do outro lado. Aí a ansiedade, ela vai se fazer presente. Automaticamente, se você prestar atenção, você vai ver sentir sua respiração um pouco mais ofegante. Você vai perceber que ou a sua audição está mais ampliada, porque você vai começar a prestar atenção no movimento das pessoas. Você vai começar a prestar mais atenção dos lados. A sua visão vai ficar mais periférica. Você vai ficar preparado para correr ou para lutar. Que loucura, né? Então, ela tem uma função. Só que com o cenário de vida nosso, hoje em dia... A gente está o tempo inteiro...
bem louco, ansioso, né? Exato. Achando Então, que a gente está sempre correndo perigo. A gente acha que a gente está vivendo como se a gente estivesse vivendo perigo constantemente. Então, por isso que a gente vive em ansiedade. Por quê? O estresse do trabalho, as metas que a gente tem que alcançar, a gente vai criando cenários desnecessários. Porque daí a gente começa a prever o perigo de situações que a gente vai criando na mente, das coisas que a gente está fazendo e que 90% do que você pensa não vai realizar. De negativo. Não vai. Que bom, né, gente? 90% não vai realizar, gente. Fiquem Às em vezes paz. fica aquela conversinha na mente, né? Sim. Vai dar errado. Tem um episódio do Para. Simpson que ele tá dirigindo alcoolizado, como sempre, né? E a Marge fala assim, Homer, você vai bater o carro, uma coisa assim. Ela fala. E dele fala assim, mas isso é um problema do Homer do futuro. Cara, isso eu peguei pra mim. Quando vem as minhas neuroses e ansiedade, eu falei assim, isso é um problema da Mona Lisa do futuro. Sensacional. Eu não tenho que me preocupar com isso agora. Eu vou resolver isso agora? Não. Dá pra resolver? Não. Então, Vou ficar ansiosa por isso? não, vou ter um desgaste à toa, entendeu? Porque acaba afetando o nosso rim, nossos órgãos, a gente fica doente, a gente somatiza. Opa. Aí a gente vai para uma outra vertente da saúde mental, das doenças, que nós adoecemos, a maioria das vezes, pela nossa mente. Ou seja, a gente tem aí, gente, a possibilidade de mais um mês só de papo com a Nossa, Mona de Lisa. papo. Porque tem muita coisa. É, porque se você fica muito ansioso, muito estressado, sua imunidade abaixa, você fica muito mais suscetível, por exemplo, a pegar gripes, resfriados, Eu nem sou uma pessoa estressada. entendeu? Então, a pessoa que fica muito doente, a possibilidade dela estar estressada é muito maior. Ah, mas aquela pessoa que tem tudo para estar estressada, mas provavelmente ela desloca o estresse dela para alguma coisa. E como é que não estressa, Mona Lisa? Não tem como Como é que a gente estressar, faz? faz parte. Assim como a ansiedade. O estresse e a ansiedade estão muito juntos, eles fazem parte da nossa vida. A gente tem que aprender a entender que o estresse, no caso, por exemplo, ele é extremamente necessário. Principalmente para a gente resolver coisas de urgência. Vai ter aquela tensão, você vai ter hiperfoco, você vai pensar de uma forma muito mais assertiva, muito mais rápida. Aquilo ali é estresse que você está vivendo. A questão é a gente saber voltar, né? É questão de saber voltar. Voltar E não respirar. viver e continuar. Não ficar naquele... Exato, por exemplo, você está trabalhando. Seu chefe diz, cara, eu preciso que você resolva isso aqui para ontem. Você fala, meu Deus do céu, como... vai te dar um estresse. Não vai? Você vai ficar estressada? Pois não. Eu ficava. E aí o que eu faço? Vou resolver. Tadam, pronto, resolvi. E depois saber desligar, Saber né? desligar. Por isso, estar presente é importante. Enquanto eu estou fazendo aquela coisa importante, legal, estou colocando toda a minha energia ali. Depois, desestressa. Vai comer uma pipoca, vai passear. Então, tudo né? tem lado bom e lado ruim. A ansiedade tem lado bom e lado ruim. O estresse tem lado bom e lado ruim. A alegria tem lado bom e lado ruim. A tristeza tem lado bom e lado ruim. A raiva tem o lado bom e o lado ruim. Tudo tem seu lado bom e ruim. O lado ruim é que a gente acabou já. Ah, Sério? O Ok. Caio já lá. Olha a cara do Caio. A cara tudo do culpa Caio. do Caio. Olha, a conversa tá tão boa que eu ficava aqui, ó. Só que o Caio, né, sabe Já como é que é. ele O Caio que é manda. bravo, ele manda aqui nesse rolê. ele que Então, manda. Mona Lisa, muito obrigada. Ai, que agradeço, Eu, Carla. com certeza, nessa trajetória, eu vou te convidar mais vezes para a gente falar sobre mais situações. Por exemplo, a gente acha que só a pandemia é uma tragédia, mas muitas vezes a gente vive tragédias pessoais no nosso dia a dia. Sim. Né? Porque a gente estava falando que cada um entende as situações e entende os sentimentos e as situações da sua forma, né? Cada um pega aquela situação de um jeito. A morte de um parente, a perda de um emprego. Sim, que é um luto também, que é um né? luto, né? Tudo isso faz parte da nossa saúde mental. Então, como é que você está cuidando da sua saúde? Como é que você, pai, mãe, está ajudando seu filho, sua filha a ser uma pessoa saudável mentalmente, não só fisicamente? Exato. Né? Mona A gente Lisa- tem que entender que a nossa mente também é alimentada. Então, aquilo que você Com assiste, que você lê, que certeza. você ouve, também faz parte de uma alimentação. O que você anda ouvindo? O que você por anda aí? consumindo, né? Que tipo de coisa você está assistindo? O que você está ouvindo, hein? Para ajudar a sua saúde mental? Às vezes ela vindo só da Atena. Vamos deixar aí esse questionamento para você refletir. Querida, muito obrigada. Muito obrigada, Carla. Até a próxima. Até. Esta foi a Gazeta da Região Metropolitana de Sorocaba. Caio, obrigada mais uma vez. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.